Uma ameaça silenciosa começa a rondar a pequena comunidade liderada pelo padre Marcelo Rossi. Quando um ato de injustiça abala o bairro, o sacerdote se vê diante da maior provação de sua vida. Sua fé é inabalável e o amor ao próximo o guiarão por um caminho repleto de dor e esperança. Você vai se surpreender com o desfecho dessa história. O entardecer pintava o céu com tons alaranjados quando o padre Marcelo Rossi fechava as portas da igreja após mais um dia de oração e serviço. A paróquia de São Miguel ficava em um bairro humilde na periferia, onde as casas simples e coloridas abrigavam famílias trabalhadoras e de fé ardente. Era ali que ele dedicava seus dias, levando conforto espiritual e ajuda aos necessitados. Naquela tarde, porém, uma inquietação sutil tomava conta de seu coração. Dona Célia, a voluntária mais antiga da paróquia, limpava os últimos bancos com um pano Gaston. Ela notou o semblante pensativo do padre e se aproximou com cuidado. "Padre Marcelo, o senhor está bem?" perguntou, a voz baixa e gentil. Ele esboçou um sorriso calmo para tranquilizá-la. "Estou, minha irmã. Só estou pensando", respondeu, sem querer preocupá-la. Mas a verdade é que algo o perturbava. Horas antes, durante a distribuição de cestas básicas na comunidade, padre Marcelo ouvira rumores preocupantes. Alguns moradores comentavam que homens estranhos haviam sido vistos medindo terrenos e tirando fotos das casas na redondeza. Comentava-se em sussurros que grandes mudanças velhas estavam por vir, e isso deixava todos apreensivos. Ele sentiu um frio na espinha ao lembrar da conversa com seu Antônio, um aposentado que morava há 30 anos ali. "Padre, ouvi dizer que vão mexer com nossas casas", dissera o senhor de cabelos brancos, segurando a mão do sacerdote com força inesperada. "O senhor sabe de alguma coisa? Vão nos tirar daqui?" Na ocasião, padre Marcelo apenas consolara o idoso com palavras de fé, embora em seu íntimo não tivesse respostas. Agora, sozinho no silêncio da igreja ao anoitecer, ele se perguntava o que estaria por trás daqueles boatos. Aproximando-se do altar, ajoelhou-se diante do crucifixo iluminado pela tênue luz das velas. "Senhor, dá-me sabedoria para guiar teu povo nestes tempos incertos", murmurou em oração. A tranquilidade habitual do bairro parecia ameaçada por algo ainda invível. Enquanto a noite caía, padre Marcelo sentiu o coração pesado, mas decidiu que descobriria a verdade e protegeria sua comunidade. Mal sabia ele que aquela seria apenas a primeira sombra de um longo período de provações. Na manhã seguinte, o bairro despertou sobressaltado. Logo cedo, um carro preto oficial adentrou as ruas estreitas da comunidade, levantando poeira e atraindo olhares preocupados. Padre Marcelo estava no pátio da igreja, conversando com algumas mães sobre a catequese das crianças, quando o veículo estacionou em frente ao portão. Dele saíram 2 homens de terno bem cortado, acompanhados por um policial com expressão tensa. Um dos homens, segurando uma prancheta, aproximou-se com ar autoritário. "Bom dia, o responsável pela paróquia?" perguntou, embora já soubesse a resposta. "Sou eu, pois não?" respondeu o padre Marcelo, erguendo-se com tranquilidade. O homem estendeu um envelope timbrado com o selo da prefeitura municipal. "Tenho aqui uma notificação oficial. Esta área foi declarada de utilidade pública para um projeto de desenvolvimento urbano. Todos os moradores terão que desocupar suas casas no prazo de 30 dias. Ao ouvir aquelas palavras, as poucas pessoas no pátio arregalaram os olhos em choque. Em segundos, uma pequena multidão se formou ao redor, vizinhos atraídos pela notícia alarmante. Murmúrios de indignação e medo espalharam-se como fogo. "Como assim desocupar nossas casas?" exclamou Dona Célia, incrédula. "Nós não temos para onde ir", lamentou um pai de família com 2 crianças agarradas às suas pernas. Padre Marcelo sentiu o coração apertar, mas manteve a calma. Abriu o envelope com mãos firmes e leu o documento em voz alta para que todos ouvissem. Tratava-se de um decreto municipal assinado pelo prefeito Augusto Farias. O texto afirmava que o terreno do bairro seria destinado à construção de um complexo habitacional de luxo e um centro comercial, justificando que traria progresso à cidade. Em linguagem fria, determinava a remoção das moradias ali estabelecidas, oferecendo em troca uma indenização irrisória e vagas em um abrigo temporário distante. Ao terminar de ler,
Um silêncio pesado caiu sobre a comunidade. Muitos tinham lágrimas nos olhos, outros exibiam uma fúria contida. Aquela não era apenas uma ordem num papel, era a ameaça de perderem o lar construído com tanto suor, a igreja onde encontravam conforto e a vizinhança que consideravam família. Isso é uma injustiça, bradou seu Antônio cerrando os punhos trêmulos. Aqui é a nossa casa há décadas. Não vamos sair, gritou alguém ao fundo, e vários concordaram em vozes exaltadas. O funcionário da prefeitura tentou impor-se. Peço que mantenham a calma. Entendemos que é difícil, mas é para o bem maior do município. Todos serão realocados conforme a lei. Seu tom condescendente só aumentou a revolta. Alguns moradores começaram a cercar os homens de terno, exigindo explicações humanas que eles não sabiam dar. O clima ameaçava sair do controle. Vendo a tensão crescer, Padre Marcelo ergueu as mãos pedindo silêncio. Meus amigos, por favor, vamos manter a calma e a união. Sei que é uma notícia dura, mas vamos buscar a justiça pelos meios corretos. Sua voz forte, porém serena, conseguiu deter momentaneamente os ânimos. Todos confiavam nele. O padre então se voltou ao emissário. Por favor, diga ao prefeito que a comunidade de São Miguel deseja um diálogo. Não aceitaremos uma decisão tão grave sem sermos ouvidos. O homem de terno apenas deu de ombros. Eu só entrego as notificações, padre. Qualquer questão deve ser tratada na prefeitura. Ele sinalizou para o colega e para o policial, que pareciam aliviados por ir embora antes que a situação piorasse. Em minutos, o carro arrancou, deixando uma nuvem de incerteza para trás. Padre Marcelo respirou fundo e olhou ao redor. Rostos aflitos o encaravam buscando direção. Ele sentiu o peso daquela responsabilidade sobre os ombros. Aproximou-se de Dona Célia e de outros líderes comunitários espontâneos, como o Sr. Antônio e também o pastor Jonas, da igreja evangélica local, que se juntara ao grupo ao ouvir a comoção. Juntos, formaram um pequeno círculo. Precisamos nos unir, disse Padre Marcelo, colocando a mão sobre as mãos dos outros em gesto de união. Católicos ou evangélicos, todos somos filhos de Deus e moradores deste bairro. Vamos à prefeitura exigir nossos direitos, conversar com o prefeito Farias. Deus está conosco e não permitirá que sejamos desamparados. E diante de suas palavras firmes, alguns assentiram, ganhando coragem. Pastor Jonas interveio. Conte conosco, padre. Lutaremos lado a lado pelo nosso povo. Naquele dia decidiu-se organizar uma comissão de moradores para ir à prefeitura buscar diálogo. Embora angustiados, muitos sentiram uma centelha de esperança pela liderança e fé que Padre Marcelo demonstrava. Mas no íntimo do sacerdote, a preocupação só aumentava. Ele sabia que grandes interesses estavam em jogo. Com uma prece silenciosa, pediu forças a Deus para enfrentar o que estivesse por vir. No dia seguinte, logo pela manhã, uma pequena comitiva de moradores partiu rumo ao centro da cidade. À frente, Padre Marcelo carregava uma pasta com um abaixo-assinado e documentos que poderiam comprovar a legalidade das moradias, contas de luz, cadastros municipais, qualquer prova de que aquelas vidas não eram meros números. Ao seu lado iam Dona Célia, Pastor Jonas, seu Antônio e uma jovem chamada Rosa, nascida e criada no bairro, representando as famílias com crianças. A sede da prefeitura era um grande prédio de concreto e vidro, imponente e diferente, as pessoas simples que agora se aglomeravam na recepção. Após muita insistência, eles foram recebidos não pelo prefeito, mas por um assessor do gabinete, o Sr. Murilo, que os conduziu a uma sala de reuniões fria. O prefeito Augusto Farias infelizmente não pôde nos atender, anunciou Murilo com um meio sorriso formal. Mas estou aqui para ouvir as demandas de vocês. Padre Marcelo respirou fundo, esforçando-se para manter a cordialidade. Agradecemos a oportunidade, senhor. Viemos em paz, em nome de centenas de famílias da comunidade de São Miguel. Queremos dialogar sobre o decreto de remoção. Há idosos, crianças, trabalhadores honestos que serão profundamente afetados. Pedimos que o prefeito reconsidere ou ao menos nos dê mais tempo e um suporte digno. Enquanto ele falava, o assessor folheava, aparentemente distraído, alguns papéis que haviam sido entregues. Em certo momento, Murilo ergueu a mão, interrompendo-o. Padre, entendo sua preocupação. Contudo,
Essa decisão já foi aprovada em todas as instâncias necessárias. O projeto de desenvolvimento trará investimentos e melhoria econômica para a cidade. Não é possível voltar atrás. Padre Marcelo percebeu que o assessor não tinha interesse real em ajudar. Ainda assim, tentou mais uma vez, apelando para a consciência. Senhor Murilo, peço que leve ao prefeito nosso apelo humano. Essas pessoas construíram suas vidas lá. Há crianças que frequentam a escola do bairro, idosos que dependem dos vizinhos. A remoção abrupta causará um sofrimento imenso. Tenho certeza de que há maneiras mais compassivas de promover desenvolvimento. Poderíamos discutir alternativas, um plano que inclua a comunidade. O assessor fechou a pasta de documentos com um tapa seco e levantou-se, indicando o fim da reunião. Agradeço as colocações, padre, mas não cabe a mim deliberar sobre isso. Vou repassar as preocupações de vocês, mas, sinceramente, não alimentem esperanças. Recomendo que aconselhe seu povo a colaborar com a desocupação pacífica quando chegar o momento. É melhor para todos, inclusive para o senhor. Havia um leve tom de ameaça velada naquela última frase. Os olhos de Murilo fixaram-se nos de Padre Marcelo por um instante mais longo que o confortável. O padre sentiu um gelo na alma, mas não recuou o olhar. O senhor está nos ameaçando? Perguntou calmamente. De forma alguma, respondeu Murilo, esboçando outro sorriso frio. Só quero evitar conflitos desnecessários. Agradeço a visita. Tenham um bom dia. Antes que pudessem retrucar, o homem já caminhava para a porta. 2 seguranças apareceram para escoltar o grupo para fora do prédio. O encontro terminara em frustração. Do lado de fora da prefeitura, sob o sol do meio-dia, alguns moradores que ficaram aguardando viram o semblante abatido da comissão e se aproximaram ansiosos. E então, o que eles disseram? Questionou uma senhora, aflita. Padre Marcelo reuniu todos em torno de si na praça em frente ao prédio e decidiu ser sincero. Eles não querem nos ouvir de verdade. Não conseguimos falar com o prefeito. Disseram que nada pode ser feito, por enquanto. As pessoas gemeram em desânimo. Rosa começou a chorar, consolada por Dona Célia. Mesmo o pastor Jonas, geralmente tão otimista, tinha os olhos marejados de indignação. Vendo seu rebanho prestes a sucumbir ao desespero, Padre Marcelo sentiu uma chama acender no peito. Ele ergueu a voz para que todos ouvissem. Mas isso não significa que vamos desistir. Surpresos, os moradores levantaram o olhar. Se eles não querem nos ouvir nas salas fechadas, faremos nossas vozes ecoarem em público. Nós temos direitos dados por Deus e pela Constituição deste país. Vamos mostrar a todos o que está acontecendo. Não deixaremos que destruam nossas vidas sem lutar. Quem está comigo? Seu apelo firme, quase um brado de fé e coragem, recebeu murmúrios de aprovação que foram crescendo. Uma senhora ergueu a mão trêmula. Logo dezenas de mãos estavam erguidas. Um sentimento de união varreu o grupo. Estamos com o senhor, padre, gritaram alguns. Pela nossa comunidade, vamos até o fim, exclamou um jovem. Naquele momento ficou decidido. Organizaria uma manifestação pacífica pelas ruas nos próximos dias, buscando apoio de outros bairros e da imprensa. Seria a forma de pressionar as autoridades a recuarem. Padre Marcelo sabia que não seria fácil e que desafios maiores viriam. Mas, alimentado pela fé e pela indignação justa, ele sentiu a coragem renovada. A luta apenas começara, e ele confiava que Deus estava ao lado dos oprimidos. 2 dias depois, as ruas do centro ganharam uma cor diferente. Um grupo de moradores da comunidade São Miguel marchava pacificamente carregando cartazes e faixas improvisadas. Em letras grandes podia-se ler: não ao despejo injusto, feito, ouça o povo, junto a versículos bíblicos clamando por justiça. À frente da passeata seguia Padre Marcelo, ao lado de Pastor Jonas, entoando cânticos de fé que muitos acompanhavam. As vozes unidas de católicos e evangélicos ecoavam pelas avenidas, chamando a atenção de quem passava. No início, a manifestação transcorreu de forma ordeira. Alguns curiosos se juntaram, sensibilizados ao saber do que se tratava. Uma repórter de um jornal local aproximou-se de Padre Marcelo com um gravador. Padre, por favor, uma palavra. O que vocês esperam conseguir com este protesto?
Ele parou por um instante, sem deixar de caminhar, e respondeu com convicção: esperamos tocar os corações das autoridades e da sociedade. Não lutamos só por casas de tijolo, mas pela dignidade de famílias inteiras. Queremos diálogo e respeito. Nossa fé nos ensina a buscar justiça com paz. A jornalista registrou aquelas palavras e tirou fotos da multidão diversa unida pela causa. Conforme avançavam até a frente do prédio da prefeitura, o número de manifestantes havia crescido. Já eram centenas, incluindo moradores de outros bairros solidários e membros de igrejas vizinhas que se juntaram. O clima era de esperança e clamor. Porém, ao chegarem à Praça Central, depararam-se com um bloqueio de policiais militares equipados com escudos e cacetetes. A expressão severa do comandante indicava que não teriam uma recepção amigável. "Atenção, todos!" bradou o oficial pelo megafone. "Esta aglomeração não foi autorizada. Dispersem imediatamente ou teremos que agir." O anúncio caiu como um balde de água fria. Algumas pessoas recuaram assustadas. Padre Marcelo deu um passo à frente, levantando as mãos num gesto pacífico. "Por favor, nós estamos aqui em paz. Só queremos ser ouvidos." Tentou dialogar, mas foi interrompido. "Voltem para suas casas", repetiu o comandante, impaciente. "Ordem do prefeito. Desocupem a área agora." Antes que o padre pudesse responder, um estrondo cortou o ar, gás lacrimogêneo. Latas de fumaça foram atiradas diante da multidão. Uma nuvem ardida espalhou-se, fazendo crianças chorarem e adultos tossirem. O pânico começou. Alguns manifestantes correram. Outros tentavam ajudar os que passavam mal. "Mantenham a calma. Não corram", gritava Pastor Jonas, enquanto guiava um grupo de idosos para longe do gás. Padre Marcelo, mesmo com os olhos ardendo e a garganta queimando, permaneceu no lugar, amparando Dona Célia, que quase desmaiara. Ele puxou um lenço para cobrir o rosto dela e o próprio, tentando protegê-los da fumaça. Em meio à confusão, a tropa de choque avançou. Escudos golpeavam indiscriminadamente para dispersar a multidão. Gritos e choros ecoavam pela praça que minutos antes estivera repleta de cantos de louvor. Era um cenário de caos. Um jovem tropeçou e caiu perto de Padre Marcelo, que imediatamente o ajudou a levantar. Nesse instante, um policial agarrou o padre pelo braço com forças. "Você está preso por desobediência civil e incitação, senhor", disse o agente, algemando-o sem cerimônia. "Soltem ele", protestou Rosa, a jovem da comunidade, tentando intervir, mas foi empurrada para trás. Padre Marcelo não resistiu. Com o rosto marcado pela tristeza e pelo ardor do gás, ele apenas respondeu ao policial: "Estamos apenas defendendo nosso lar. Que Deus o abençoe, filho." O homem evitou encontrar o olhar do sacerdote e o conduziu em direção às viaturas. Antes de entrar no camburão da polícia, Padre Marcelo ainda pôde ver a praça parcialmente vazia. Muitos haviam fugido aterrorizados, outros estavam caídos sendo socorridos. Pastor Jonas, ajoelhado no chão, orava em prantos junto a alguns fiéis ao redor de Dona Célia, que recebia oxigênio de paramédicos. O susto agravara sua saúde frágil. Aquela cena de sofrimento partiu o coração do padre. A porta da viatura se fechou e, na escuridão do camburão, ele finalmente sentiu as lágrimas quentes descendo pelo rosto sujo. Por um momento, a dúvida e o medo o assaltaram. Teria falhado com seu povo? Valeria a pena tanto sofrimento? Porém, ao lembrar dos rostos que depositavam nele esperança, Padre Marcelo juntou as mãos algemadas e fez uma oração silenciosa. No fundo de sua alma ainda acreditava: "Vigiei, Senhor, esteja conosco nesta hora. Dá-nos forças, pois nossa luta é justa e não estamos sós." Assim terminou aquele dia tenso. Com a liderança da comunidade presa, dezenas de feridos e uma incerteza maior do que nunca. A noite caiu sobre a cidade enquanto muitos se perguntavam o que seria do bairro São Miguel dali em diante. A madrugada foi longa para Padre Marcelo, trancado em uma pequena cela na delegacia central. Em meio à escuridão e ao cansaço, ele rezou em silêncio, confiando a Deus seus temores, enquanto esperava pelo novo dia. Horas depois, já de manhã, a porta da cela se abriu com estrondo. Um policial surgiu. "Padre Marcelo Rossi?" "Presente", respondeu ele, levantando-se com dificuldade, sentindo o corpo dolorido.
Pode sair. O senhor está liberado. Sem muita explicação, retiraram as algemas e o conduziram para fora. Na recepção da delegacia, o padre ficou surpreso ao ver dezenas de pessoas aguardando por ele. Eram fiéis da paróquia, moradores do bairro e até desconhecidos sensibilizados pela notícia que se espalhara. Ao avistá-lo, a pequena multidão aplaudiu e alguns gritaram palavras de apoio. Dona Célia, com a expressão abatida porém aliviada, veio amparada por pastor Jonas ao encontro do padre. Graças a Deus, o senhor está bem, disse ela segurando a mão dele com emoção. Padre Marcelo sorriu, embora seu semblante ainda carregasse a tristeza da véspera. Abraçou os dois amigos e então ergueu o olhar para todos ali. Agradeço a cada um de vocês. Vocês não imaginam como é importante ver que estamos unidos. Que Deus abençoe cada um. Uma repórter de TV empunhou um microfone na direção dele. Padre, o país inteiro viu as imagens da manifestação e da sua prisão. O que o senhor pretende fazer agora? Ele respirou fundo. Estava exausto e emocionalmente abalado, mas sabia que sua missão não acabara ali. Vamos continuar buscando justiça, com fé e paz. Nossa causa é justa. Peço que todos que puderem se juntem em oração e solidariedade. Não queremos confronto, queremos diálogo e respeito. Suas palavras, transmitidas ao vivo, alcançaram lares por todo o Brasil naquela manhã, tocando muitos corações. Assim que pôde sair dali, Padre Marcelo acompanhou seus paroquianos de volta ao bairro. No caminho soube de uma notícia devastadora. O aposentado de cabelos brancos que estivera na linha de frente do protesto não resistira ao trauma do confronto. Ele sofrera um infarto durante a noite e falecera no hospital. A informação caiu como uma pedra sobre o padre. Ele parou de andar por um instante, fechando os olhos enquanto lágrimas silenciosas desciam. Sentiu uma dor aguda na alma. Meu Deus, o seu Antônio, balbuciou, sendo amparado por Rosa e Jonas, que também choravam. A morte do vizinho querido espalhou-se pela comunidade, trazendo revolta e luta. Era a primeira perda direta daquela luta. Na mesma tarde, uma missa de corpo presente foi realizada ao ar livre, diante da igreja, em homenagem a seu Antônio. Católicos e evangélicos rezaram juntos, pranteando o amigo que se fora. Durante a celebração emocionada, Padre Marcelo por pouco conseguiu manter a voz firme ao dizer: Hoje nos despedimos de um homem bom, que dedicou sua vida à família e aos vizinhos. Seu Antônio partiu defendendo a justiça para todos nós. Que seu exemplo nos inspire a continuar unidos. Não vamos deixar sua luta ser em vão. Os presentes responderam em uníssono com aplausos tristes e aclamações de Amém. Porém, naquela noite, sozinho em seus aposentos simples na casa paroquial, o padre deixou transparecer todas as suas dúvidas diante de Deus. Diante do crucifixo na parede, chorou e orou em voz baixa, derramando a Deus suas dúvidas e temores. Confessou que temia estar colocando seu rebanho em risco. No silêncio que seguiu, lembrou-se de uma promessa das Escrituras: Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Aos poucos, seu coração atribulado se acalmou e ele entendeu que não podia desistir. Na manhã seguinte, a realidade trouxe novos desafios. Por ordem da prefeitura, os serviços de água e luz do bairro São Miguel foram cortados numa tentativa cruel de forçar os moradores a saírem. Famílias acordaram sem eletricidade para preparar o café e sem água nas torneiras C. O desespero aumentou. Mas a resposta da comunidade foi imediata. Em solidariedade, bairros vizinhos se mobilizaram. Um caminhão-pipa doado por uma igreja evangélica da região chegou com água potável para todos. Donos de mercadinhos levaram alimentos que não precisavam de refrigeração. Em meio à adversidade, a união se fortalecia ainda mais. Padre Marcelo organizou mutirões para distribuir a água e o suprimento. Mesmo cansado e com o corpo ainda dolorido pelos golpes recebidos, ele fazia questão de carregar baldes e visitar casa por casa, levando palavras de conforto. Quando via um semblante desanimado, recordava a memória de seu Antônio e encontrava motivação para continuar. Naqueles dias tensos, a causa da comunidade já ganhara eco para além do bairro. Jornais, rádios e redes sociais comentavam sobre
O padre que enfrentava a injustiça e a situação das famílias pobres prestes a perderem seu lar. Pressionado, o prefeito Augusto Farias deu entrevistas defendendo seu projeto e qualificando os manifestantes como baderneiros, influenciados por interesses contrários ao progresso. As palavras do prefeito geraram indignação em muitos, aumentando ainda mais a visibilidade do caso. Em meio a isso, chegavam à paróquia mensagens de apoio de todos os cantos. Donativos, cartas e até voluntários de outras comunidades dispostos a ajudar na resistência pacífica. Aquela luta local começava a se tornar um símbolo de algo maior. Contudo, o tempo corria e o prazo final do despejo se aproximava rapidamente. Todos sabiam que momentos decisivos estavam por vir. Padre Marcelo rezava diariamente com o povo na praça, pedindo a Deus proteção e justiça, enquanto se preparavam para o que fosse necessário enfrentar. A madrugada que antecedeu o prazo final da desocupação foi de vigília na comunidade São Miguel. Pressentindo que as autoridades poderiam agir de surpresa, homens, mulheres e crianças reuniram-se na igreja e nas ruas, rezando e cantando baixinho hinos de clamor. Velas foram acesas, iluminando semblantes cansados, porém resolutos. Padre Marcelo caminhava entre os grupos, incentivando a perseverança e tentando dissipar o medo que pairava no ar. Lembrem-se, seja o que vier, permaneçamos unidos e em paz. Não revidem com violência. Nossa força está na fé e na verdade, dizia ele, impondo as mãos sobre cabeças inclinadas e abençoando a todos. Pouco antes do amanhecer, quando o céu começava a clarear em tons arroxeados, ouviu-se ao longe um rumor metálico crescente. Não tardou para que as primeiras luzes giratórias surgissem na entrada do bairro, viaturas policiais e máquinas pesadas. O aviso se espalhou rápido, reveles chegaram. Vê. Um sino antigo na capela adjunta à igreja soou 3 vezes, acionado por Dona Célia, alertando os moradores. Todos se puseram de pé, os corações acelerados. Pelas vielas, caminhões e um trator avançavam, escoltados por dezenas de policiais de choque com escudos. À frente vinha o mesmo comandante do confronto anterior, agora acompanhado de um oficial da prefeitura. Padre Marcelo posicionou-se no meio da rua principal ao lado de Pastor Jonas, Rosa e outros líderes comunitários. Atrás deles, o povo do bairro formava uma massa compacta. Muitos seguravam rosários, cruzes ou bíblias. Alguns erguiam cartazes improvisados clamando por justiça. Havia idosos de olhar decidido e jovens de punhos cerrados, todos tremendo não de ódio, mas de tensão e fé. A barreira humana diante das máquinas fez o comboio parar. O comandante, com expressão irritada, aproximou-se com um megafone. Este é um ato ilegal. Dispersem-se imediatamente. Temos uma ordem judicial para remover todos vocês. A voz de Padre Marcelo se elevou clara na manhã silenciosa. Por favor, antes de qualquer ação. Há crianças aqui e há doentes. Não somos criminosos. Somos famílias. Pedimos que reconsiderem essa violência. Seu apelo sincero, porém, parecia cair em ouvidos surdos. Os policiais avançaram em formação. Alguns moradores instintivamente se encolheram, mas a maioria permaneceu firme, muitos de joelhos rezando em voz alta o Pai Nosso. Aquela cena inesperada tocou parte dos agentes. Era como invadir um templo de fé a céu aberto. Houve hesitação em algumas fileiras. Resistam pacificamente, repetia Pastor Jonas, de mãos dadas com 2 senhoras que mal continham o choro. Impaciente, o comandante deu ordem aos operadores das máquinas. Removam os obstáculos. Sigam em frente. O trator ligou seu motor roncando alto e avançou lentamente em direção à barricada humana. Mesmo vendo o veículo se aproximar, aquelas pessoas humildes não se moveram. Quando a pá mecânica já estava a poucos metros das primeiras pessoas ajoelhadas, Padre Marcelo teve um impulso protetor. Correu para a frente do trator e se colocou bem diante dele, erguendo nos braços uma grande cruz de madeira que carregava. Por favor, parem, gritou ele ao operador, olhando diretamente para a cabine da máquina. Em nome de Deus, não machuquem inocentes. O operador diminuiu a marcha, visivelmente aflito, sem saber como proceder. Atrás dele, porém, o comandante berrou. Continue avançando. Siga as ordens.
Em meio ao clamor das orações e gritos, um dos policiais veio por trás de Padre Marcelo para removê-lo à força. Ele segurou o padre pelo ombro e tentou arrastá-lo. Rosa e outros bradaram: "Não tirem ele daí." Alguns moradores se levantaram, instintivamente avançando para proteger seu pastor. O tumulto se formou. O comandante, temendo perder o controle, gritou aos soldados: "Contenção imediata! Façam seu trabalho." Nesse empurra-empurra caótico, o trator voltou a avançar alguns centímetros sem controle claro. Padre Marcelo, ao tentar se desvencilhar do policial para alertar o operador, tropeçou e caiu de joelhos bem diante da máquina. Houve gritos de terror. O operador puxou os freios, mas o movimento brusco já havia derrubado parte de um muro próximo. Um pedaço grande de tijolo e concreto desabou exatamente onde estava o padre. Ele não teve tempo de escapar. Um golpe seco atingiu Padre Marcelo na lateral da cabeça e no ombro. Seu corpo tombou ao chão, imóvel. Por um segundo que pareceu eterno, fez-se silêncio absoluto. Em seguida, explodiram gritos: "Padre Marcelo! Padre Marcelo!" Dona Célia correu na direção do padre caído, seguida por Jonas e outros, mas foram contidos pela linha policial. O comandante, atônito, não esperava aquele desfecho. O próprio policial que havia empurrado o padre agora recuava pálido, levando as mãos à boca em choque pelo que acontecera. O sangue manchava lentamente a batina branca de Padre Marcelo na altura da cabeça. Seus olhos estavam fechados e ele não reagia aos chamados desesperados. Alguns moradores começaram a rezar em voz alta, clamando por um milagre, enquanto outros choravam achando que ele estivesse morto. Em meio à confusão, sirenes ao longe indicavam que a ambulância se aproximava. Jornalistas que já aguardavam nos arredores correram para documentar a cena dramática. Câmeras gravavam o povo clamando e o sacerdote estirado no chão. "Vocês mataram ele!" gritava um homem olhando com ódio para os policiais e para o oficial da prefeitura. A operação de despejo paralisou. Nenhum agente teve coragem de prosseguir diante daquela possível tragédia. O comandante nervosamente falava ao rádio pedindo instruções, enquanto paramédicos enfim rompiam a multidão para atender o padre. Um deles verificou os sinais vitais e anunciou: "Ele está vivo!" "Rápido, vamos levá-lo." Um suspiro coletivo de alívio percorreu a multidão, seguido por preces ainda mais fervorosas. Em poucos minutos, colocaram o padre Marcelo em uma maca e o içaram para dentro da ambulância. Seu rosto, parcialmente coberto de sangue, parecia sereno apesar da gravidade. Dona Célia segurou a mão dele por um instante, antes da porta se fechar, sussurrando em pranto: "Aguente firme, meu filho, Deus está contigo." Enquanto a ambulância arrancava em direção ao hospital mais próximo, deixando atrás de si moradores soluçando e policiais em silêncio de culpa, uma certeza tomou conta de todos ali: nada mais seria igual depois daquele momento. A fé daquela gente havia sido testada ao limite, e uma força maior parecia agora intervir na história. Padre Marcelo flutuava em uma escuridão tranquila. Em sua mente, imagens desconexas passavam, rostos de pessoas queridas, a igreja iluminada por velas, a voz de seu Antônio lhe sorrindo em meio a uma luz dourada. Ele ouviu cantos suaves como de anjos, ou talvez fossem as orações de seu povo. Sentiu paz, como se braços invisíveis amparassem seu espírito ferido. Então, aos poucos, a consciência foi voltando. Primeiro, sons. Um bip ritmado de máquina, sussurros ao redor. Depois, uma dor surda na cabeça e no ombro. Com esforço, Padre Marcelo abriu os olhos. A luz branca do quarto o fez piscar. Estava deitado em uma cama de hospital, ligado a soro e monitor cardíaco. O cheiro de antisséptico no ar confirmou onde estava. Não demorou para que uma enfermeira percebesse que ele despertara. "Bem-vindo de volta, padre", disse ela gentilmente. "Fique calmo. O senhor teve um ferimento sério, mas já está fora de perigo." Ele tentou falar, mas a garganta seca mal deixou. A enfermeira ofereceu-lhe um pouco de água. Seus movimentos atraíram outras pessoas para o quarto. Ali perto estavam Dona Célia, Rosa e Pastor Jonas, que montavam vigília ao lado da cama desde o acidente. "Graças a Deus!" exclamou Dona Célia, com as mãos no rosto, ao vê-lo desperto. Rosa soltou um soluço de alegria e Jonas fechou os olhos, murmurando: "Obrigado, senhor!" Os três se aproximaram emocionados. Padre Marcelo ainda se sentia fraco,
mas a visão dos amigos lhe deu forças. O povo? Ele conseguiu perguntar, a voz rouca. Rosa adiantou-se, enxugando as lágrimas. Estamos bem, padre. Todos estamos bem, graças a Deus. Desde o momento em que o senhor caiu, ninguém mais teve coragem de continuar com o despejo. Pararam tudo. O senhor nos salvou de novo, disse Jonas, sorrindo com os olhos marejados. Sua entrega fez com que eles recuassem. Dona Célia tocou de leve o braço do padre, cuidando para não machucar o ombro que estava enfaixado. O bairro inteiro rezou pelo senhor sem parar. Ficamos dia e noite aqui na porta do hospital, em vigília. Até enfermeiros e médicos vieram orar conosco nos horários de folga. Foi uma corrente tão bonita, padre. Ele sentia o coração aquecido ao ouvir aquilo. Sobreviver já era em si uma bênção, mas saber que estavam todos unidos e bem era o maior alívio que podia receber. Nas horas seguintes, Padre Marcelo foi recuperando a lucidez e sendo informado de tudo o que acontecera enquanto esteve inconsciente. Soube então que as imagens de sua bravura e do momento em que caíra ferido chocaram o país. Em poucas horas, a comoção popular levou o governador do estado a intervir e suspender a desocupação. Lideranças da igreja e entidades de direitos humanos repudiaram a violência e o prefeito Augusto Farias, sob enorme pressão, veio a público lamentar o ocorrido e prometer uma solução pacífica e justa. Era uma clara capitulação frente à força dos fatos. Na tarde do segundo dia, enquanto o padre Marcelo repousava, a porta do quarto se abriu revelando uma figura inesperada. Era o próprio prefeito Farias, com expressão séria e olheiras fundas. Atrás dele vinha Murilo, o assessor, carregando um ramalhete de flores. Dona Célia, que estava presente, franziu o senho, mas o padre, ao ver a autoridade, apenas fez menção de se erguer um pouco na cama. Por favor, não se levante, padre, disse o prefeito erguendo as mãos em sinal de respeito. Eu vim como um amigo, espero. Ele se aproximou do leito, visivelmente constrangido. Ficou alguns segundos em silêncio, como se as palavras travassem na garganta. Então falou: Padre Marcelo, eu queria lhe pedir perdão. Jamais imaginei que as coisas chegariam a esse ponto. O senhor quase perdeu a vida. Eu errei. Sua voz vacilou. Parecia genuinamente abalado. Padre Marcelo estudou o rosto daquele homem poderoso, agora curvado pela culpa. Ele próprio sentia no peito a dor física, mas nenhum rancor. Prefeito, eu o perdoo, disse com serenidade. Não guardo ressentimento. Minha missão sempre foi proteger essas famílias e buscar o que é justo. Só espero que agora possamos realmente encontrar uma solução humana juntos. Augusto Farias assentiu rapidamente, enxugando discretamente um canto dos olhos. Claro que sim. Eu prometo que vou fazer o possível. Suspendi o projeto por tempo indeterminado. Vamos negociar alternativas. Talvez urbanizar a área em parceria com a comunidade. Enfim, não vou mais impor nada à força. O padre esboçou um leve sorriso. Fico feliz em ouvir isso. Vou continuar orando pelo senhor, para que Deus lhe dê sabedoria e compaixão nas decisões. O prefeito baixou a cabeça, envergonhado diante de tanta magnanimidade. Agradeceu baixinho, deixou as flores sobre a mesa de cabeceira e retirou-se em seguida, murmurando que estava à disposição para o que precisasse. Murilo o acompanhou, não sem antes lançar um olhar quase admirado ao padre no leito. Após a visita inesperada, Dona Célia mal podia acreditar no que vira. Padre, o senhor acredita... Ele veio mesmo aqui se desculpar e acabou praticamente cedendo às nossas demandas. Esse é o poder da fé e do amor ao próximo, minha irmã, respondeu Marcelo, segurando a mão dela. Deus toca os corações, até os mais endurecidos. 2 dias depois, com sua condição melhorando, o padre recebeu alta hospitalar. Apesar do braço imobilizado e dos curativos na cabeça, ele insistia que precisava voltar para casa. Sua comunidade o aguardava. Na saída do hospital, encontrou uma multidão reunida do lado de fora, segurando balões brancos e entoando cantos de louvor. Ao surgir na cadeira de rodas empurrada por um enfermeiro, um grande aplauso irrompeu. Pessoas gritavam: Milagre! Bem-vindo de volta, padre! E nós vencemos. Em lágrimas de gratidão,
Padre Marcelo juntou as mãos em oração e ergueu os olhos ao céu antes de acenar para o povo. Ele mal podia acreditar no que via. Católicos, evangélicos, moradores de bairros distantes, todos ali celebrando não a ele, mas a vitória da justiça e da solidariedade. O sol daquela manhã brilhava mais forte e o ar parecia prenhe de esperança. Ao ser conduzido até o carro que o levaria de volta ao São Miguel, Padre Marcelo sentiu uma paz profunda. A tempestade passara. Era hora de reconstruir e renovar a vida naquele lugar que se tornara símbolo de união. Algumas semanas se passaram desde o confronto final. A comunidade São Miguel, aos poucos, voltava à normalidade, ainda que marcada para sempre pelos eventos recentes. O decreto de despejo fora oficialmente revogado, e uma comissão com representantes dos moradores, incluindo Padre Marcelo e Pastor Jonas, foi criada para dialogar com a prefeitura sobre melhorias no bairro. As máquinas que vieram para destruir agora estavam ajudando a recolher entulhos e nivelar as ruas, desta vez a serviço da reconstrução, não da demolição. Numa manhã clara de domingo, a igreja de São Miguel recebeu uma multidão nunca vista antes. Era uma missa especial em ação de graças, celebrando a vitória da comunidade e a recuperação de Padre Marcelo. Fiéis da vizinhança e de longe lotavam cada canto, inclusive muitos evangélicos que, mesmo não sendo católicos, fizeram questão de comparecer em sinal de união. Do lado de fora, caixas de som transmitiam a celebração para quem não conseguia entrar. Com o braço esquerdo ainda na tipóia, Padre Marcelo oficiou a missa com a voz firme e o semblante radiante. Ao seu lado no altar, em sinal ecumênico, estava Pastor Jonas, que fora convidado a fazer uma oração inicial. Aquilo comoveu a todos. Era emocionante ver líderes de diferentes denominações unidos. Durante a homilia, o padre falou com o coração. Irmãos e irmãs, vivemos tempos difíceis recentemente. Nossa fé foi posta à prova e juntos enfrentamos o vale da sombra da morte. Vimos a injustiça mostrar sua face, mas também vimos Deus agir através das pessoas de bem. Aprendemos que a fé sem obras é morta e que quando estendemos as mãos uns aos outros, milagres acontecem. Ele olhou para a assembleia diversa, reconhecendo rostos que agora lhe eram ainda mais queridos. Se hoje estamos aqui, é pela graça de Deus e pela coragem de cada um de vocês. A vitória não foi minha, foi de todos nós. Nenhuma autoridade deste mundo é maior do que a força de um povo unido pelo amor. Que esta comunidade seja para sempre um exemplo vivo de solidariedade e esperança. Muitos choravam discretamente ouvindo essas palavras, lembrando de tudo o que passaram. Ao final da missa, Padre Marcelo fez questão de homenagear os que mais sofreram na jornada. Chamou à frente a família de seu Antônio. A viúva do senhor, amparada pelos filhos e netos, recebeu um quadro com a fotografia dele sorrindo, tirada em um dia festivo na paróquia. Embaixo lia-se: Seu Antônio, presente em nossos corações. Seu Antônio nos guiará em espírito, disse o padre com a voz embargada. O sacrifício dele não será esquecido. Esta praça em frente à igreja agora levará o nome dele, para que as gerações futuras saibam do exemplo de um homem de fé e bravura. Um forte aplauso se seguiu, misturado a aclamações de viva. Em honra ao vizinho que se fora. Os familiares dele choravam, emocionados, mas orgulhosos. Após a missa, a comemoração continuou como um grande convívio comunitário. Mesas foram colocadas na rua com bolos, pães e café trazidos por todos, numa partilha alegre. Crianças corriam e brincavam, sem temor do futuro. Vizinhos se abraçavam sinceramente, inclusive muitos que mal se falavam antes. A adversidade os tornara uma família de verdade. Padre Marcelo caminhava entre as pessoas, recebendo cumprimentos e abraços calorosos. Em cada rosto, ele via a graça de Deus refletida. Ele percebeu isso no aperto de mão do comandante da polícia local, que veio pedir desculpas em nome da corporação e acabou ficando para confraternizar. Quando o sol começou a se pôr, tingindo o céu com os mesmos tons alaranjados daquela tarde em que tudo começara, Padre Marcelo recolheu-se por um instante ao interior da igreja. Precisava de um momento a sós para agradecer. Ajoelhado diante do altar simples, fechou os olhos e orou em silêncio. Sua mente repassou toda a jornada,
O medo inicial, as lutas, a perda dolorosa de seu Antônio, a quase entrega da própria vida e, enfim, a ressurreição da esperança ali, ao seu redor. Sentiu uma brisa leve entrar pela porta aberta, acariciando seu rosto. Nesse sopro suave, teve a certeza da presença de Deus. Nenhuma palavra lhe veio aos lábios, apenas lágrimas de gratidão que desceram silenciosas. Ao se levantar, enxugando o rosto, percebeu que Rosa e alguns jovens da comunidade tinham entrado atrás dele, carregando violões. Sorrindo, eles começaram a entoar suavemente a canção Como é Grande o Meu Amor por Você, conhecida por todos e frequentemente cantada pelo próprio Padre Marcelo em suas missas. A melodia encheu o templo vazio e ecoou pelas paredes. Desta vez, porém, a letra parecia ganhar um sentido novo. Era como se Deus cantasse aquele amor para eles, e eles para Deus e para o próximo. Padre Marcelo não conteve o riso e as lágrimas e juntou-se ao coro. A igreja foi se enchendo novamente, pessoas entrando ao ouvir o canto, até que todos, crianças, adultos, idosos, uniram suas vozes. Naquele momento de pura comunhão, não havia distinção entre vencedores e vencidos, autoridades e simples cidadãos, apenas uma comunidade transformada pelo amor. E assim, com os corações transbordando emoção, todos ali sentiram a certeza de terem vivido um verdadeiro milagre. O desfecho daquela jornada estava bem diante deles, visível em cada vida tocada e em cada alma renovada pela fé. E agora eu quero saber de você. Qual foi o maior aprendizado que essa história lhe trouxe? Escreva-no nos comentários. Vamos conversar sobre isso? E se você gostou desse vídeo e quer mais histórias como essa, deixe seu like, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nenhum conteúdo novo. Juntos, podemos espalhar mensagens que fazem a diferença.